Quanto ao manipulador uterino, Marcelo, o que você acha? Você acha que eu preciso para todas as cirurgias? Não, eu acho que você não precisa de manipulador uterino. Olá pessoal, tudo bem? Olha só, esse vídeo aqui é para você que faz cirurgia pélvica e em algum momento você vai precisar usar o manipulador uterino. Vamos lá. Quanto ao manipulador uterino, Marcelo, o que você acha? Você acha que eu preciso para todas as cirurgias? Não, eu acho que você não precisa de manipulador uterino. Mas tudo aquilo que a gente usa que diminui o nosso tempo cirúrgico e facilita o procedimento, se a gente tiver disponível, pode ajudar a gente na evolução da nossa cirurgia e no ganho de tempo em campo cirúrgico. Então sim, o manipulador uterino é uma peça não fundamental, mas essencial para você diminuir seu tempo cirúrgico, por exemplo. E diminuir o índice de complicações também. Eu vou mostrar aqui para vocês por quê. Mas é o seguinte, se você perguntasse para mim quais as alternativas que eu tenho para utilizar, se eu não tiver um manipulador uterino, para eu fazer a mobilização uterina, algumas alternativas são as seguintes. Primeiro, pinça o colo do útero no lábio anterior com o POSI e você passa um esterômetro e amarra os dois com uma gaze. E só essa manobra já ajuda você a fazer os movimentos laterais e o movimento antero superior. No final, gente, o que a gente realmente precisa com a manipulação uterina? Aqui. O que a gente precisa realmente com a manipulação uterina? A gente precisa de movimentos laterais e movimentos antero superiores. É só isso que a gente precisa. Então, eu preciso fazer a flexão do... Não necessariamente. Você vai perceber que você abaixando a mão e suspendendo o útero, você consegue fazer a colpotomia posterior. Se você quiser fazer o compartimento posterior e o manipulador uterino é só para exposição, você consegue também com essa manobra. Isso é uma alternativa quando você não tem o manipulador disponível. É claro que na sua evolução cirúrgica você vai ter um manipulador de preferência. Pode ser ele descartável ou permanente. Mas a minha dica é a seguinte: não dependa única e exclusivamente para você fazer a sua cirurgia pélvica do manipulador uterino. Essa é a dica. A segunda dica: eu não tenho manipulador uterino. Qual seria a opção? Você fazer um ponto em X aqui em cima, bem apical no útero, logo no início da cirurgia, e o seu auxílio, se ele entrar ou nas laterais, direita quanto à esquerda, ele fazer a tração do útero por esse ponto. Então você passa um ponto profundo em X, corta o fio com uma distância de uns 2 centímetros do nó e ele faz a tração de um lado para o outro. Eu utilizo muito isso hoje em dia, principalmente nas cirurgias oncológicas, em que não se deve usar o manipulador uterino. Então essa é uma excelente opção. Manipulador descartável permanente. Eu sugiro que você tenha o seu manipulador permanente. Independente de qual seja ele, mas você se acostume com um e use o manipulador permanente. Os descartáveis, uma boa dica é você conversar com os representantes, ele disponibilizar uma amostra de cada um para você e você testa, você vai ver a angulação dele, você vai ver o copinho sim ou não, se tem, você vai ver aqueles que tem o balão que insufla dentro da vagina, um balãozinho que insufla dentro do útero para ele sair ou não sair. E daí vai depender muito da sua vontade naquele momento e de quão satisfeito você ficou utilizando um ou outro. O fato é que o manipulador uterino, e a gente tem um vídeo, eu vou colocar até aqui em cima, aqui é um link, para vocês verem a montagem de um manipulador uterino permanente, que muitas das vezes é um manipulador, esse do vídeo, muito complexo, mas quando você aprende a utilizar ele fica muito fácil mesmo, acredite. No início tudo é muito difícil, depois ele facilita muito. A partir do momento que você já monta ele algumas vezes, ele ajuda bastante você. Quais que são as duas manobras principais aqui na manipulação uterina? É você esticar o útero cranialmente
Como que eu tenho, Marcelo, uma referência de que tá bom para não forçar e não furar o útero? Você olha o ligamento redondo. Quando ele estiver bem esticado, significa que a sua tração cranial está excelente. Então essa é a primeira dica. Segundo, quando você faz isso com o útero, você retifica o ureter. Quando você retifica o ureter, você diminui o índice de complicações, certo? E terceiro, aqui geralmente o manipulador uterino ele cola aqui no colo do útero. Quando você faz a tração superior, você delimita certinho o nível da sua colpotomia. Então essas são as 3 dicas que fazem com que você diminua o índice de complicações utilizando o manipulador uterino. Aqui, por que eu falo isso? Essa terceira dica aqui. Porque você vai fazer, na maioria das vezes, a cirurgia sem manguito vaginal, sem retirar manguito vaginal, certo? E outra coisa, você, a partir do momento que você delimitou o nível da colpotomia, é a hora do passo a passo de você fazer a ligadura dos vasos uterinos. Se você fizer a ligadura dos vasos uterinos antes de delimitar a colpotomia, quando você perceber que você precisa descer um pouquinho mais, você vai fazer uma nova ligadura aqui para baixo dos vasos uterinos. Então você vai perder tempo na sua cirurgia. Bom, pessoal, é isso a respeito dos manipuladores uterinos. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Quando a gente faz cirurgia pélvica, é muito frequente a utilização dos manipuladores uterinos e eles realmente ajudam bastante na nossa cirurgia, diminuindo o tempo cirúrgico e melhorando a exposição e a apresentação do campo em cirurgia. Algumas vezes você vai fazer a cirurgia e não vai retirar o útero, e se você for trabalhar só no compartimento posterior, uma outra coisa que você pode fazer que vai te ajudar é fixar os ovários pela parede aqui. Então você passa uma agulha de agulha reta, um fio de agulha reta, próximo das cristas ilíacas aqui, laterais ao púbis, e você passa o fio, passa no ovário, passa de volta e dá um nozinho aqui fora da parede. Isso faz com que você tenha a exposição completa da pelve para a sua cirurgia. Bons estudos, galera! É isso aí, metodologia cirúrgica aqui no nosso canal. Se inscreve aqui embaixo no canal para você receber o nosso conteúdo semanalmente. Um grande abraço!